Chegou a Páscoa, grande é a nossa alegria. Quero saudar assim a todos vocês que nesse momento celebram conosco, vocês que estão na casa. É algo para nós também estranho celebrar um culto de forma não presencial, mas nos alegra por podermos juntos celebrar o grande amor de Deus. E eu quero saudar a todos vocês com a palavra das senhas diárias de hoje, palavra do Antigo Testamento de Isaías 60, o versículo 2, que diz assim: a terra está coberta de escuridão, os povos vivem nas trevas, mas a luz do Senhor está brilhando sobre você aparece a glória de Deus. Esse texto, esse versículo, irmãos e irmãs, fala de que a luz de Deus brilha sobre nós. E a Páscoa mostra essa luz da vida, da vitória, da vida que vence. E a morte não tem mais a última palavra. Como é bom podermos celebrar nesse dia que é, sim, muito especial para todos nós. E celebramos em nome e na presença do nosso amado Deus, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E eu convido para podermos cantar com muita alegria justamente a canção que fala da chegada da Páscoa, a canção Chegou a Páscoa. Nessa festa da Páscoa é a festa do perdão. E eu quero convidar que nós, nesse momento, possamos nos colocar diante do nosso Deus e pedir perdão a Ele pelos nossos pecados. Oremos todos juntos. Amado e bondoso Deus, grande é a nossa alegria por podermos celebrar essa Páscoa, celebrar todo o Teu amor. No entanto, ó Deus, nós reconhecemos que nem sempre nós conseguimos crer nessa Tua boa nova da ressurreição. Muitas vezes nós duvidamos, e isso faz parte da nossa limitação humana. Mas também, ó Deus, muitas vezes no dia a dia, nós não vivemos essa Tua doação, esse amor que tens por nós. Nem sempre vivemos no Teu caminho, na Tua verdade, e nem sempre cremos na vida eterna. E assim, ó Deus, nós acabamos vivendo sem esperança e sofremos muito. Pedimos-te de todo o nosso coração, perdoa os nossos erros, perdoa a nossa falta de fé, perdoa a nossa insegurança e dê-nos sim a certeza de que vivemos na Tua presença. Também temos para nós a promessa da ressurreição e da vida eterna. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Estimados e estimadas, a Páscoa é a festa da vida, é a festa do perdão dado por Deus para todos nós. Assim eu anuncio neste momento o perdão dos seus pecados, o perdão a todos vocês que estão sinceramente arrependidos, em nome do nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E como resposta ou gratidão a todo esse amor que Deus tem por nós, nós queremos ouvir
uma canção preparada pelos músicos da nossa comunidade, a canção Jesus Cristo Ressurgiu. Eu convido para que nós tenhamos um momento onde podemos conversar com o nosso Deus, um momento de oração. Querido e amado Deus, nós te agradecemos por podermos celebrar, mesmo que não é de forma presencial, mas podemos celebrar em família, em casa, no nosso lar, podemos celebrar essa Páscoa, podemos celebrar o teu amor por nós. Nós, ó Deus, queremos neste momento ouvir a tua palavra, essa palavra que justamente narra para nós a tua vitória, onde a vida vence. Por isso pedimos que tu possas nos iluminar com o poder do teu Espírito Santo, possamos ouvir essa palavra e a partir dela também viver o caminho que tu és, o caminho que queres para nós. Gratos e confiantes oramos em nome de Jesus Cristo, o ressuscitado. Amém. Irmãos e irmãs, o texto que narra essa boa nova da ressurreição de Jesus, e é o texto indicado para esse nosso domingo da Páscoa, é o texto de João, o capítulo 20, os versos 1 a 18, que diz assim: No domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então, foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E ela disse: Tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Aí o outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as Escrituras Sagradas, que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois então voltaram para casa. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo, chorando. E enquanto chorava, ela se abaixou e olhou para dentro. E viu dois anjos vestidos de branco,
sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e outro nos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: levaram embora o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso então respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Rabone. Essa palavra quer dizer mestre. E Jesus disse: não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, e o meu Deus e o Deus deles. Então, Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Estimados e estimadas, hoje sim é um dia muito, mas muito especial. É um dia de vitória, é a festa da Páscoa e com isso é a festa da vida. E a Páscoa justamente se tornou o grande alicerce, o maior alicerce. Essa festa da ressurreição se torna o maior alicerce da fé cristã. A Páscoa, gente, é a nossa libertação. Somos nós libertados do caminho errado, do caminho do pecado, e somos levados por Cristo mesmo para o caminho da vida. Hoje, como vocês já puderam com certeza perceber, eu já usei bastante a palavra festa. Afinal, é uma festa. E tudo isso, todo esse último tempo de Jesus lembra isso. Lembramos como o povo de Jesus aclamou a Jesus quando ele chegou em Jerusalém, fizeram uma grande festa. Nós lembramos disso e celebramos assim no domingo de Ramos. Mas essa festa foi interrompida, pois tentaram derrubar e tentaram calar o Cristo. Até uma pedra grande foi colocada na entrada do seu túmulo, mas nada pôde parar, nada pôde vencer a pedra angular, a pedra fundamental que é Cristo Jesus. No domingo passado, no domingo de Ramos, nós lembrávamos que Jesus, quando ele chegou naquele momento, ele falou para os seus discípulos que tinha chegado a hora do Filho do Homem ser glorificado. No entanto, se a gente lembrar do decorrer de toda a Semana Santa, me refiro a essa de quase 2000 anos atrás, nós podemos lembrar que muita coisa aconteceu e parecia que essa glorificação do Filho do Homem não iria acontecer. Até zombaram de Jesus quando ele estava sendo crucificado, pedindo que ele pudesse lá mostrar a sua glória. Mas Jesus não caiu na lábia deles. Jesus ficou firme e ele encarou tudo até o fim. Mas quando eu falo até o fim, eu falo isso aos olhos humanos. Até o fim, que eu quero dizer, se refere aos olhos daqueles que estavam lá, inclusive dos discípulos, inclusive de Maria Madalena. E agora, todos nós podemos entender o porquê dessa morte de Jesus. Há 2 dias atrás, na nossa celebração da Sexta-feira da Paixão, eu falava que quando eu era criança, eu me perguntava: por que Jesus teve que sofrer tanto? Por que ele teve que morrer? Também me perguntava: será que Deus não podia ter dado ou arrumado um outro jeito para resolver essa situação? E hoje eu posso dizer que eu sei que não podia ser diferente. Primeiro, para mostrar que morrer por nós, doar-se por nós,
É uma decisão de Deus, e nem você e nem eu podemos intervir nisso. Mas também é para lembrar que a morte de Cristo precisava acontecer para mostrar que a morte é o nosso limite e que aparentemente com a morte tudo acaba. E aqui eu digo isso de uma forma muito veemente para justamente mostrar que aqui entra a grande deixa da Páscoa, porque humanamente acabou. Humanamente, quando Jesus morre, parece que tudo acaba, mas não para Deus. Com a ressurreição, Deus mostra quem é que tem todo o poder. E Deus mostra que a nossa única saída, o nosso único caminho é Ele. E aí eu penso que não é à toa que Jesus, no próprio Evangelho de João, lá no capítulo 14, ele afirma que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Com a Páscoa, com essa vitória, tudo isso passa a fazer muito sentido. Eu quero te convidar, estimado irmão, estimada irmã, você que está nesse momento celebrando conosco, nesse momento dessa reflexão, eu quero te convidar para a gente poder fazer uma viagem de faz de conta. Pode ser? Para isso eu quero pedir, se você puder, feche os teus olhos e viajemos juntos. Volte quase 2000 anos no tempo. Imagina que você é uma pessoa que está levando uma vida difícil, que está sofrendo muito por causa de um reino opressor e também está sofrendo muito por causa de toda a situação social e religiosa muito conturbada que tinha na época. E dentro desse teu sofrimento, dentro dessa situação, vem um homem e este te convida para ir junto com ele. E você aceita esse convite. E você, ao ir com este homem, você começa a aprender, começa a ver tantas e tantas coisas. Você aprende e você vê que esse homem liberta e que ele ama as pessoas. E logo você também vai ver que a tua vida acaba sendo mudada, porque você se dá conta que você está, não é com qualquer homem, você está com o Messias, o teu Salvador. Só que em poucos dias tudo muda. Este homem é perseguido, ele é preso, ele é crucificado, ele morre e ele é sepultado. Como você se sente? Agora encerramos nossa viagem faz de conta. Convido para que você possa novamente abrir os olhos. E assim eu te digo, amigo, amado irmão e irmã, eu te convidei para fazer essa viagem do faz de conta, para que a gente pudesse ter a ideia, mesmo que talvez seja apenas 1% ou um pouquinho mais, mas quando a gente faz essa viagem no tempo, nós vamos perceber, nós vamos entender um pouco daquilo que os discípulos e os amigos de Jesus passaram. E com isso podemos também entender o motivo que fez com que Maria Madalena levantasse tão cedo e fosse até o túmulo, porque ela tinha grande amor por esse Cristo. E também conseguimos então entender a alegria que tomou conta dela e dos discípulos, né? Logo quando então eles ficam sabendo que Jesus Cristo tinha sido ressuscitado. Quando eles sabem que a pedra já tinha sido removida, eles são tomados de grande alegria. E essa alegria, estimado irmão, estimada irmã, essa alegria deles, que tomou conta deles, essa também deve ser a nossa alegria. Para os discípulos, para os amigos, tudo estava acabado, mas eis que Deus fez as coisas novas quando ressuscitou Jesus. Amados, muitas vezes eu já lidando com as pessoas e trabalhando nos caminhos aí de Deus, né? Muitas vezes eu já ouvi de pessoas afirmarem o seguinte: pastor, eu até creio em Deus, mas crer nessa tal da ressurreição, isso é muito difícil, eu não consigo acreditar nisso. E também me lembro, num dia quando eu estava numa aula de ensino confirmatório, cujo tema era sobre ressurreição, eu lembro que um confirmando um dia me perguntou: pastor, você acredita nessa tal da história da ressurreição?
Porque não é isso que a televisão mostra, ela mostra bem outra coisa. Eu, obviamente, respondi confirmando que sim, que eu acreditava com toda a minha fé nessa promessa, nesse acontecimento, então, de Deus. E eu sei, eu posso dizer para você com toda firmeza, eu sei que não é tão fácil crer nisso. Mas lembrem que nós temos um limite, nosso limite humano. Lembre que, bem por isso, Jesus teve de morrer e ressuscitar para mostrar que só Deus pode mudar a nossa vida e que sem Ele, nós estamos perdidos e sem esperança, assim como, por exemplo, estavam os discípulos de Jesus logo após a sua morte. Queridos e queridas, a festa da Páscoa é a tua e é a minha esperança. Talvez você também tenha dificuldades de crer nisso, mas lembre-se, mesmo que você tenha as suas dúvidas, que fazem parte da nossa limitação humana, mesmo que você tenha dificuldade de crer na mensagem da ressurreição, ainda assim, a ressurreição é a festa verdadeira deste Deus, do nosso Deus, é a festa da vida. Por isso eu quero dizer, alegra-te, fique muito feliz, alegre-se em família, porque Jesus Cristo ressuscitou e também nós então temos a promessa da vida eterna. Creia nisso. Amém. E assim, confiantes nessa certeza da ressurreição, nessa vida eterna que nós recebemos de Deus de forma gratuita, eu convido para cantarmos o hino Porque Ele Vive.
assim para podermos juntos fazer nossa oração final, a nossa oração também de intercessão. Oremos todos juntos, fechando os nossos olhos, reclinando nossa cabeça e juntando nossas mãos. Querido e amado Deus, nós, ó Deus, te agradecemos de todo o nosso coração por este momento de culto, por essa celebração. Nós te agradecemos pela festa da vida. Te agradecemos porque tu fizeste a coisa nova. Tu trouxe para nós uma boa nova, a boa nova da ressurreição. Nós, na nossa limitação humana, só poderíamos enxergar até a morte, mas tu trouxeste esta vida nova. E assim, ó Deus, nós somos gratos por podermos viver na tua presença, por sabermos que tu caminhas conosco em todos os momentos e que nós também temos para nós a promessa de que a nossa vida não termina aqui, mas temos a promessa da ressurreição, da vida eterna. E assim, ó Deus, também nós, confiantes na tua presença, oramos pelas pessoas, pelas situações difíceis que nós passamos. Também assim cremos que tu, como o Deus da vida, também cuidas de todos nós. Então nós lembramos, ó Deus, das pessoas que estão doentes, cada um que está em casa nesse momento lembra dos seus familiares e amigos que estão doentes. Oramos pelas pessoas que estão passando por dificuldades, oramos pelas pessoas que estão sofrendo pelo novo vírus, pelo Covid-19. Nós, ó Deus, oramos também pelas pessoas que estão trabalhando em toda a situação, pessoas que estão na linha de frente, encarando essa doença de frente e são muito importantes nesse processo todo. Ó Deus, nós colocamos toda a nossa vida em tuas mãos. Cuide de nós. Continua sendo o nosso bom pastor que guia e que orienta. E assim, ó Deus, com toda a alegria pela festa da vida, nós também queremos ainda colocar e deixar diante de Ti tudo aquilo que nos preocupa e aquilo que nos alegra. Quando nós todos juntos oramos a uma só voz, a oração que o Teu Filho amado, o ressuscitado, nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim, estimado, estimada irmão e irmã, nós queremos ficar nesse momento com a bênção do nosso Deus. Que a bênção do nosso Deus, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que essa bênção venha sobre vocês e permaneça com vocês agora e para todo sempre. Vivam na paz. Amém. E eu convido para podermos cantar um último canto, o canto Celebrai a Cristo.
E assim nós chegamos ao final deste culto, o culto da Páscoa, da festa da vida. Creia de todo o coração que eu gostaria muito de poder dar um abraço pessoalmente em cada um de vocês, desejar feliz Páscoa assim, né? Dessa forma. Mas hoje não é possível. Eu quero deixar aqui então o meu abraço mesmo à distância e que vocês sim tenham em família uma abençoada Páscoa. Que Deus cuide de todos.